Olá, estamos começando mais um programa e hoje não é só mais um programa. Hoje é o programa, porque nós vamos conhecer muito sobre o IPAC de Ribeirão Pires. E para isso não poderia ser diferente. Trouxemos quem manda, quem faz as coisas acontecer. Seja bem-vindo, Dr. Renê. Obrigado, Emerson, pelo convite. Está aqui respondendo um pouco, contando um pouco a história do IPAC Diagnósticos e que nós adquirimos em 2023, bem após o final da pandemia. E estamos lá reformando, ampliando o número de exames, botando tecnologia nova, máquinas novas, raio-x, tomografia, coisas que não existiam antes. Coisas que não existiam antes. Você sabe que você que é de Ribeirão Pires região, o quanto é importante ter um centro de diagnósticos. A gente pode chamar como centro de diagnósticos. Qual que é a melhor nomenclatura para o IPAC? Acho que centro de diagnósticos é uma boa nomenclatura, né? Porque a gente tem os exames tradicionais de laboratório, né? Temos os exames de cardiologia, eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter, mapa, que é o controlador de pressão e batimentos. E exames de ultrassom ampliamos muito com as máquinas novas. Trouxemos exames que não tinha aqui na região, que é o morfológico e o 4D, onde você vê a mão, o rostinho do nenê, né? A acessibilidade era pequena aqui, só num grande prestador aqui na cidade, bem caro. Então, nossa ideia foi realmente dar um up no IPAC Diagnósticos, né? Reformamos toda a parte elétrica para poder receber os equipamentos novos, climatizamos todo o prédio, né? Não era climatizado, então isso causava um certo desconforto aos clientes e aos colaboradores. E estamos crescendo. Agora estamos introduzindo novos serviços, né? Novos serviços. Você que já é de Ribeirão Pires, você vai se lembrar que ali na frente de um dos principais supermercados da cidade, aliás, você está vendo imagens aí na tela da fachada do IPAC, como já está agora nesse momento. O IPAC tem uma longa história com a cidade, né? Já tem um histórico de famílias, de médicos que cuidavam, que foram fundadores do IPAC e que hoje tem uma nova administração. Para contar essa nova administração, eu tenho que voltar um pouco no tempo, porque olha, eu sou apaixonado por histórias, histórias das pessoas. E doutor Renê, que história que o senhor tem na vida médica, né? Eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Onde que tudo começou? Por onde que você começou a falar assim, vou por este caminho? Depois a gente conta como que você chegou aqui no IPAC. Vamos por partes. Eu entro em laboratório há 58 anos, né? Desde os meus 7 anos, mais ou menos, meu pai montou um laboratório lá na Zona Norte de São Paulo. E era outro estilo de laboratório, né? Não era que é um laboratório hoje, por exemplo, que a gente trabalha com o diagnóstico do Covid, né? Que é molecular, né? Que nós montamos a estrutura de diagnóstico do Covid lá no aeroporto, né? Para fazer os testes do Covid. E também testes genéticos, né? Agora. Naquela época, a agulha era reutilizada, a seringa era de vidro. E era uma coisa surreal. Se você pensar em hoje, não se usava luva, né? Era outra medicina. Aí depois as coisas foram indo, aí eu acabei conseguindo passar na FUVEST, fui fazer a Escola Paulista de Medicina, hoje Unifesp, né? Me formei em 84, aí fiz minha residência no Hospital São Paulo e logo fui convidado para ir para o Einstein, né? E lá eu fiquei numa época onde chegaram as grandes tecnologias, software, computadores, equipamentos, né? E também foi um impacto muito grande que eu me formei bem no ano da pandemia do HIV, né? E acabei indo fazer um tipo de exame que é para meningites, né? O líquido cefalorraquiano, que é muito solicitado para o HIV na época, né? E então isso daí agora é outra medicina, né? Eu participo de outro laboratório que é de genética, então é genética de triagem neonatal, genética do câncer, é outra. Mas aqui no IPAC a nossa ideia é trazer uma medicina de qualidade, com diagnósticos de qualidade, para acessibilidade maior do público, né? O público que, devido ao aumento de preços muito grande dos convênios e operadoras,
e também ao grande afluxo ao SUS, às vezes ele acaba fazendo um procedimento, uma consulta. Essa outra diferença também, agora iniciamos com algumas consultas. Estamos com consulta de clínica geral, consulta de cardiologia, consulta de ginecologia e devemos colocar as outras especialidades, né, que vai calhar com o lançamento em maio, mês que vem, do nosso cartão IPAC Saúde, que é um cartão de benefícios, onde você vai ter descontos, não só nos procedimentos que você faz no IPAC, como numa rede referenciada que eu estou fechando, né, em outras cidades, com descontos de 20% a 70%, depende da parceria, do referenciado. E também com descontos em lojas, né? Rede de farmácias, postos aqui na região, inclusive com cashback. Então você pode até R$ 20 por mês, por exemplo, você pode até recuperar todo o dinheiro investido em cashback e ter acesso aos descontos da rede, né? A gente quer ser esse tipo de concierge, de curador dessa população que é muito grande, muito carente, que às vezes quer achar um prestador e fica meio perdido. Para isso, teve toda uma reforma na estrutura. Você pode contar para a gente quais foram os procedimentos, o que você inovou? Vai contando por partes para a gente saber o que foi entrando, porque entrou muita tecnologia nova, principalmente, né? Eu acho que foram feitos, não estruturalmente, né, porque o prédio não suportava, mas colocamos um transformador novo e uma caixa de entrada de energia nova para suportar os aparelhos de ar-condicionado e o aparelho da tomografia e raio-x. Então hoje a gente entra no IPAC, tá tudo fresquinho. Tá gostoso de ficar lá no IPAC. Sim, vai dar sua voltinha por lá, se você tiver com calor, que você vai ver que o ar está refrigerado. Hoje sim, hoje nós mudamos um pouco a localização dos exames para ele ficar com um jeito mais fácil para os médicos, para as colaboradoras e logicamente para os clientes também, né? E colocamos mais internet. Então a acessibilidade a Wi-Fi é grande, porque antes era uma só, agora nós temos 3, né? Tem cabeamento novo de internet e acho que melhorou bastante. A gente tem bastante referência, a gente teve uma melhoria muito grande de avaliações na rede social, né? E essa é a busca. A busca da melhoria contínua. A busca contínua. E me conta uma coisa, como foi vir para Ribeirão Pires, né? Você que é um médico com toda essa experiência do Einstein, né? Aliás, muito obrigado por estar aqui na cidade com toda essa experiência, muito importante, né? Não só para essa assistência do diagnóstico, mas pelo entendimento de um mundo que é o mundo do diagnóstico, vamos dizer assim, mais global. Você está trazendo toda essa experiência, toda essa história de vida para dentro do IPAC hoje, né? Eu já trabalhava aqui na região há muitos anos, né? Meu primeiro hospital aqui na região foi em 1988, 90, no Hospital São Bernardo, lá na cidade de São Bernardo. Depois, com esse meu laboratório de líquor, eu atendia vários hospitais na região. E ultimamente, até eu me aposentar em 22, em agosto de 22, eu atendia o Hospital Ribeirão Pires, para a Redditor, né? Atendia o Hospital América, atendia o Hospital Brasil, o Hospital Bartira, o Hospital Assunção. Atendia praticamente todos aqui na região do ABC. E aí quando eu me aposentei, né, porque é bastante cansativo, você trabalha 24 horas por dia, às vezes com uma equipe médica de 12 colegas, e você tem que coordenar, chamado aqui, eu também atendia toda a cidade de Guarulhos, Osasco, então eu falo que eu tomava sopa pela beirada, né? Sempre na Grande São Paulo. E tive 15 anos no Hospital Brasil, eu fui chefe do laboratório, fui gerente do laboratório, foi uma época muito boa. Antes do Hospital Brasil ser vendido para a Redditor, montamos um belo laboratório lá, foi bem na época que eu saí do Einstein, e trouxe toda a experiência, todas as coisas eu trouxe para a gente montar um laboratório de primeira linha. E colocamos os mesmos equipamentos, a mesma agilidade. Até eu saía antes, até por uma questão de competitividade, eu saía para trazer uma máquina antes, ia lá para a Europa ver o lançamento de uma máquina a nível mundial e queria trazer antes do próprio Einstein, antes do próprio Fleury, dos grandes laboratórios, para a gente ter a máquina antes, e às vezes eu conseguia. Aliás, essa é uma característica do Dr. René. A gente conversando aqui nos bastidores, eu descobri que ele é hacker, nerd,
ele está na frente da tecnologia e isso é importante para o negócio hoje em dia, né? Você está sempre de olho lá, não aqui, né? É lá adiante. Eu acho que como eu me formei exatamente no boom da informática, né, de impressoras, e fui para um hospital de primeira linha, e é ainda, né, o Hospital Israelita Albert Einstein é um ícone mundial, né, saiu inclusive ultimamente que ele é referendado como um dos maiores hospitais do mundo e aqui da América Latina o maior. E aí, tendo aquela enxurrada de informação, né? Isso me motivava a construir coisas, né? E eu vi que eu montei laboratórios em outras cidades. Né? Montei laboratório no Rio de Janeiro, montei laboratório em Campinas, montei laboratório na Bahia, fiz consultorias, montei laboratório em vários municípios, né? Laboratórios para outros prestadores que me contratavam, né? Para a consultoria. Contratavam a minha empresa de informática, tudo, né? Então foi um aprendizado muito grande, né? Realmente, eu brinco, hoje você tem um genoma, né? Que você faz o diagnóstico do gene, do DNA da pessoa, mas eu sou formado numa época que não tinha nem agulha. Você tinha que limar a agulha, a seringa você tinha que ferver, né? Hoje é outra coisa, você não tinha... Quando veio o HIV, ninguém sabia o que era, né? Agora no coronavírus você tinha o diagnóstico molecular dele em 3 meses. Vamos contar um pouco sobre a história da pandemia, do coronavírus. Você teve uma participação importante no cenário brasileiro, né? Eu gostaria que você dissesse como foi essa passagem e qual foi o seu aprendizado, né? Porque foi praticamente foi antes e depois, né? Na sua história de vida, né? Sim, sim. Por trabalhar há muitos anos com urgência, né? Porque eu ficava à distância com BIP e ultimamente com celular. A equipe, no começo era só eu, né? Atendia 30 pacientes por dia. Tocava o BIP, você tinha que ir no orelhão, ligar e atender. E eu tinha que fazer o exame, fazer a coleta, ir para o laboratório e dar a resposta rapidamente para o hospital e para o colega médico se era ou não era meningite, que tipo de meningite era, né? Então essa foi a minha vida, né? E eu sempre trabalhando na urgência, 24 horas por dia, 7 dias da semana, 365 dias, Natal, Ano Novo, a gente não tinha folga, né? Tivemos anos de ter epidemia entre Natal e Ano Novo, era trabalhando direto, né? Dava uma arrefecida porque as crianças, quando vão de férias, não ficam na escola, então não tem aquelas epidemias de meningite. Aquelas epidemias de meningite normalmente é na época escolar, né? Que as crianças pegam, ficam na classe. Mas trabalhava muito e com muita urgência. Então a gente estava acostumado, né, a fazer. Quando veio... E também nessa história de criar exames, né, de montar kits, montar testes para fazer o diagnóstico de que tipo de meningite se é vírus, se é bactéria, qual vírus, qual bactéria e tudo mais. Quando veio a pandemia, a gente já tinha um esquema de poder montar esse teste, né? Você já tinha treinado por muitos anos a velocidade. Então a doutora Carolina, que é a mentora de tudo, né? O laboratório lá era CR Diagnósticos, Carolina René Diagnósticos, em parceria com o Carlos Santos, que era um biólogo que preparava os kits para a gente, tudo, eles prepararam o kit do Covid. E nós montamos o laboratório dentro do aeroporto de Guarulhos. Né? Os grandes laboratórios, as grandes redes tinham abdicado, tinham desistido, né? Então nós falamos, vai sobrar para a gente? Aí eu estava até na nossa unidade de Brasília, aí eu falei, não, nós montamos aí. Aí montamos lá e foi um sucesso. Um sucesso porque tinham poucos kits, né? Naquela época ainda lá era o presidente dos Estados Unidos, era o Trump, ele não deixava vir kits, só depois, né? America First, só depois... já estava nessa... verdade, já. Foi o primeiro mandato do Trump. O primeiro mandato, ele não vinha, aí não vinha kit, aí faltava kit, a gente tinha kit porque a gente fazia o nosso kit, né? E aí foi um sucesso.
Foi um sucesso, vinha Mas gente... foi uma operação de guerra. Não foi simples. Ele está falando assim de uma maneira simplória, está dizendo ali, mas assim, a operação foi uma operação Não, pesada. foi icônica, foi assim surpreendente, de montar em poucos dias. O primeiro laboratório nós montamos lá dentro, mais ou menos em 130 metros, 140 metros. Montamos um laboratório lá de biologia molecular, em 3 semanas, no máximo. Aí depois teve o evento de ter que ampliar. Nós, entre Natal e Ano Novo, nós montamos o definitivo, que era no mezanino, com 330 metros para atendimento, que o primeiro tinha 3 boxes de coleta só, fazia uma fila enorme, né? Era 6 horas para esperar para coletar e 4 para o resultado, 10 horas para as pessoas de pé. Mas saía em 10 horas, nos outros concorrentes de São Paulo saía em 3 dias. E as pessoas queriam viajar, então elas admitiam ficar de pé lá. Para poder fazer isso. Aí 3 dias num diagnóstico de Covid naquela época era crucial. Não conseguia viajar, né? Porque o voo é amanhã. Então você tinha que dar o resultado hoje. E mesmo assim, se a pessoa tivesse com Covid 3 dias depois, já tinha um desgaste, né? Sim, sim. Não, foi sensacional. Realmente foi muito icônico. Vinha avião de outros países da América Latina Para fazer o exame. para fazer o exame aqui para poder ir para a Europa. E não tinha um monte de gente querendo saber, falando assim, como é que esse doutor está fazendo isso? Não existia uma tentativa de espionagem do processo ali? Não, eles sabiam. Os colegas, na época, eles sabiam. É que a gente foi arrojado e acabou fazendo, né? Mas eles sabiam, assim, como a gente já trabalhava. E aqui também no IPAC, eles sabem que a gente gosta de montar, arrisca, investe, né? Estamos correndo aqui atrás agora de oportunizar os pacientes aí a vir fazer os exames, né? A gente pode falar bem sobre isso, porque com essa experiência que ele teve no aeroporto, ele implantou um sistema que atendeu rapidamente em 10 horas, o que era feito pelos concorrentes em 3 dias. Imagina só. 4 horas. Em 4 horas, o que era feito em 3 dias. A diferença é exorbitante. Aí toda essa experiência vem para o IPAC, um centro de diagnósticos. Se a gente não for falar dos serviços agora, a gente falar assim, o que as pessoas mais precisam num centro de diagnósticos e é onde você está focando? O que é? O atendimento, agilidade? Agilidade eu acho que sempre é muito importante. Inclusive no vídeo de lançamento do aeroporto, eu coloco essa frase, que é uma frase que eu aprendi lá no início da minha formação, que a agilidade é uma coisa muito importante. Você está com uma infecção, você quer saber que tipo de infecção é hoje. Não posso te soltar o resultado na sexta-feira, né? Você quer saber se é vírus, se é bactéria, qual tipo que é, né? Ou se você está tendo infarto, é agora, em minutos. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Então, a agilidade é uma coisa muito importante, um diferencial muito importante. Nós tentamos colocar aqui, né? Nós não fazemos todos os exames aqui por uma questão de escala, mas alguns exames a gente faz aqui, para saber se tem infecção de urina, teste de gravidez, Covid, hemófilos, gripe, a gente tem exames aqui, que é exames mais rápidos, né? O resto sai amanhã de manhã. Você coletou hoje, amanhã de manhã está pronto, que é a mesma velocidade dos grandes grupos aqui, vamos dizer assim. Dos grandes grupos. O grande grupo da cidade, acho que tem a mesma agilidade, acho que a gente não perde a isso. Então isso acho que é um diferencial muito importante. Uma coisa que eu percebo muito no seu discurso, doutor, na maneira como você apresenta, né, não só a sua história, mas os seus serviços, que você se adequa à necessidade de quem vai ser assistido. Não é uma medicina que o assistido, o paciente tem que se adequar. Você faz um fluxo de 2 mãos, digamos assim. Isso é meio que uma característica sua nesse mercado, né? Sim, sim. É isso que eu fiz a minha vida inteira. Como eu montei em várias cidades, para vários contratantes, né, que me contratavam para fazer, eu ia nos locais, eu falava com os especialistas, falava com o cardiologista, falava com a ginecologista, falava com o urologista, ver o que eles queriam. Eu quero aquele exame. Pô, implanta esse exame, faz aquele exame mais rápido. E a gente ia adequando, né? E, logicamente, a gente tenta agradar todos os clientes, né? O cliente paciente, o cliente médico, até o cliente operadora, né? Às vezes não consegue.
às vezes não consegue, né? Às vezes você cobra um pouco mais caro, a operadora fica brava, grossa, não paga, né? Mas às vezes a gente consegue. Mas enfim, o principal realmente é o paciente, né? O cliente paciente. Depois o cliente médico. Se você conseguir adequar direitinho, com agilidade, com atendimento cortês, né? Humanizado, a pessoa confia, ela não se sente estressada, ela não sente vergonha. E a gente tenta dar isso daí, né? Temos algumas colaboradoras que são bem antigas, são amigas. Já conhecem Já a região, já tem um contato com o paciente. Já tem contato na cidade, então eu senti isso diferente, né? Essa humanização do processo. Porque em São Paulo você entra num laboratório, você não conhece ninguém. Você vai ser atendido ali realmente como um número, né? Sim. Aqui a gente tenta personalizar. Eu sempre tentei fazer isso, eu fiz isso no Hospital Brasil. Então, quando você vai ser atendido, por exemplo, eu gosto que se ligue antes, pegue a carteirinha, mande a foto. Quando você chega, já está pronto. Já está pré-pronto, só vai me confirmar e você já vai fazer a coleta. Então, você não fica aquele tempo todo, né? Mas é difícil conseguir, não é tão fácil conseguir. Mas é um processo de muita conversa, muito treinamento interno também, né? As pessoas às vezes não conseguem, né? Dependendo um pouco da idade, não conseguem fazer aquele processo eletrônico, digital. Mas tem vocês estão preparados para isso? Sim, nós estamos preparados para isso. A pessoa entra no WhatsApp, até na rede social. Um atendente pede, se for operadora, convênio, a carteirinha, a foto do pedido e já deixa pronto o seu atendimento. Essa questão de horário, como é que funciona? Por exemplo, os agendamentos, eles são respeitados? Como é que funciona? Sim, você é bem exigente nesse ponto, inclusive, né? Exatamente. A gente deixa 1 a 2 guichês, dependendo do número de agendamentos. Você chegou, você pré-cadastrou e agendou 8h10, 8h10. Pode ter 10 na fila. Você é o paciente das 8h10. E vai entrar lá, vai passar na frente. Às vezes, eu estava aqui na fila. Não, ele cadastrou antes. A gente tem um aviso lá na espera do laboratório que está escrito, faça seu cadastro antes e não pegue fila. É o Fast Pass. Se você for organizado, respeitar o agendamento online, você vai ser atendido no seu horário online. Agora, se você estiver lá por ordem de chegada, né, vai ser respeitado quem fez o agendamento. Exatamente. Então fica atento. No IPAC é muito simples. Basta agendar o seu horário na agenda de atendimento da sua consulta, do seu tipo de diagnóstico. Como é que funciona? Tem um painel central, a pessoa entra no site do IPAC, ele é direcionado... Ele entra no site do IPAC e pode ir direto no ícone do WhatsApp e de lá vai ser atendido, tirar as primeiras dúvidas com o software de atendimento, depois entra a atendente e dá andamento no agendamento. Aí quando você chegar no IPAC, se você é ultrassom e já fez pré-agendamento, você já vai direto para o 3º andar, você nem dá uma passada muito rápida. A gente tenta agilizar o atendimento, né? Aliás, é muito simples. Olha, eu entrei aqui no Instagram. No Instagram você vai ter um link que vai te direcionar para essa página. E essa página, você está vendo aqui na minha mão, mas também vai encher a tela aí depois. Você vai ver que é muito simples você encontrar o que você precisa. Por exemplo, eu vou aqui na parte da nossa unidade. Cheguei na parte da nossa unidade, ele vai abrir todas as informações para você poder fazer o seu agendamento. Aí é só seguir adiante. Se você não tem muita facilidade com essas questões eletrônicas, pede aí para o seu neto, pede para o seu filho, pede para o seu cônjuge, vai fazer isso rapidinho para você e você fica com o horário marcadinho. É bom. A gente tenta facilitar ao máximo, né? Treinar as atendentes, de serem, né, mais proativas possíveis, né? mais proativas, né? Mas nem tanto, tem que ir com calma, porque muita proatividade às vezes assusta. Tem que ser com calma, assusta o cliente, com contato, com atenção. Outro diferencial que a gente tem, que às vezes ajuda bastante, a gente tem coleta domiciliar. Né? Então a gente faz atendimento domiciliar ou em empresas. Isso ajuda, porque às vezes a pessoa tem uma certa limitação, né? Se for para laboratório é uma coisa que ajuda, porque dá para fazer em casa, né?
Certo. Dá para fazer na casa de repouso, dá para fazer... Não precisa ir até a unidade. Não precisa ir até a unidade. Falando disso, você atende em qual região a partir do IPAC de Ribeirão? Qual que é o teu arco de atendimento? Olha, devido à nossa cortesia, ao nosso atendimento e aos nossos valores, vem gente de todo lugar, viu? Isso para a unidade de Ribeirão. É. Agora, no atendimento domiciliar, ele atende... Domiciliar, a gente tem uma taxa pequena, né? Uma taxa pequena, porque você tira uma pessoa algumas horas, né? Para ir até... Então, é cobrado uma taxa e aí ela tem um adicional por quilômetro. Já tivemos coleta lá em Barueri. Barueri. Do outro lado. Região aqui, se a gente pegar 10 quilômetros daqui, a gente vai bater em São Caetano, Suzano. Aqui, até 10 quilômetros é R$50. Pronto. Muito simples. É. Vale a pena, às vezes não quer... É menos do que colocar gasolina num carro ou pegar um Uber. E aí às vezes a pessoa não consegue... Sair do domicílio. Se locomover. E quais serviços vocês atendem em coleta domiciliar? Todos de sangue, por exemplo? Quais são os principais? Todos. Aí tem uma equipe de enfermagem boa, todos. Só o que é necessário tecnologia de máquina que tem que vir para a unidade, né? Sim, quando você tem que usar máquina, não tem jeito. Vamos falar um pouco do que tem lá no IPAC? Quais são os serviços principais? Vamos. Bom, inicialmente nós temos o análises clínica, né, um laboratório clínico, onde a gente faz qualquer tipo de exame, sangue, urina, hormônio, imunologia, marcador tumoral, vitaminas, né? Todos os exames possíveis, genética, né? Covid, qualquer exame possível a gente tem condições de fazer aí. Temos no setor de cardiologia, nós temos eletrocardiograma, teste ergométrico, Holter e mapa, né? E agora temos as consultas, né? Então na cardiologia ela está agora com a possibilidade de você fazer uma consulta, você quer fazer um check-up, você faz uma consulta com o cardiologista, faz uns exames, ele vê o seu laboratório, os seus exames cardiológicos e te dá a orientação, né? Perfeito. Aí tem também a parte de saúde da mulher. Tem uma infinidade de serviços, né? Tem agora também, introduzimos o que faltava na região, só tinha um prestador, e é um valor um pouco mais caro, a colposcopia. Então nós temos agora o Dr. Marcelo Aride, ele está aí, a gente faz colposcopia, vulvoscopias, biópsias. Aliás, a gente precisa trazer o Marcelo Aride aqui para ele falar da questão da saúde da mulher. Marcelo é um fenômeno aqui na cidade, né? Ele é bem conhecido. Ele chegou para visitar o laboratório e já saiu abraçando todo mundo já era cliente dele. Então abrimos a agenda e nesse andar nós temos os ultrassons, né? Temos os ultrassons, 2 máquinas da GE novas, né? Uma máquina bastante potente, outra bastante sofisticada, que faz o 4D, que é o morfológico? O morfológico, que dá para ver o rostinho, a mãozinha, o narizinho do bebê. Olha aí, mães, futuras mães de plantão, morfológico aqui no IPAC. Temos um morfológico aqui. E na parte de cardiologia também temos a ecocardiografia. Então, 3 vezes por semana, temos uma dupla boa aí de colegas, de cardiologistas. Densitometria óssea, mamografia. Então, praticamente, a gente compõe todos os exames da mulher, né? E temos o raio-x, coloquei um raio-x. Então, nós damos assistência para quando há necessidade de um raio-x geral. Na medicina ocupacional é muito utilizado, e também na medicina geral, na ortopedia e a tomografia. Então, se o seu médico clínico geral pediu uma série de exames, você sai com aquela lista que muitas vezes só quem é médico entende, aquela lista enorme de exames para fazer, só chegar na IPAC, você vai sair com todos os resultados. Sim. É só tirar uma fotinha para a gente, manda, o pessoal já agenda. E tenta agendar de uma maneira que você consiga fazer no mesmo dia, no menor espaço de tempo. E hoje você está localizado aqui no centro de Ribeirão Pires, você atende todas as cidades satélites, né? Certo. Qual que é a sua busca, doutor, em termos de diferencial para a região? A gente começou a falar do cartão de benefícios, mas eu entendo que isso não é só uma busca. Você tem aí uma meta de vida de implantar um novo sistema de atendimento de acordo
com a tua história de vida, que é paciente em primeiro lugar, é isso? Sim, eu vejo que o cartão IPAC Saúde é um cartão que pode agregar valores com o corpo clínico da cidade, o corpo clínico da região, né? E a gente apresentar para as pessoas que perderam o seu convênio, que não estão conseguindo no SUS, que podem ir num consultório, aí nós negociamos um desconto. Aquele prestador, aquele médico, ele parcela a consulta em 3 vezes, para a pessoa poder fazer o atendimento. Eu estou com fé que a gente vai conseguir fazer isso. Nós estamos vivendo um período tenebroso dos planos de saúde. Cada vez mais assustador os valores e cada vez mais difícil de se adquirir um plano de saúde. Sim. Né? A gente sabe disso. Nós temos, inclusive, clientes aqui de marketing que trabalham na área de plano de saúde. Não sei se você conhece o Ricardo da Régia. Não, não O conheço. Ricardo da Régia, que é responsável. O Ricardo Cardoso, né, que tem uma corretora de seguros, e a gente conversa muito aqui, inclusive nos podcasts, o quanto está difícil a relação de plano de saúde, né? É. E aí você vem com uma novidade que é justamente para facilitar esse caminho, para as pessoas não ficarem desassistidas. Então, esse modelo que existe atualmente, eu não sei se vai vingar, se ele vai se estressar demais, ele vai acabar, né? Mas eu acho que cabe esse cartão de desconto negociado aí para as pessoas. Então é isso que nós vamos tentar, tá? É um cartão que vai vir legal, vai vir com muito convênio com lojas grandes, loja de departamento, posto de gasolina, loja de hambúrguer e com cashback. Então, praticamente os R$ 20. Tem telemedicina. Então, por exemplo, você paga lá uns R$ 20 por mês e, preciso de uma receita, preciso de um atestado, sabe? Você vai ter direito à telemedicina. 5 consultas com o clínico geral e uma com o especialista. Depois você pagaria, né? Pagaria. Você pode até pagar um pouco menos, tipo R$ 10, aí só que você tem que pagar R$ 70 na hora de fazer a consulta. Falar, não, eu quero pagar menos, mas eu pago a coparticipação. A coparticipação. Eu vou fazer um comercial rápido aqui, enquanto o Fernando traz uma água aqui para o doutor. Olha só, você que está precisando nesse momento fazer seus exames, pensando em fazer o seu check-up, procurando o melhor lugar para você poder não só fazer todos os diagnósticos, mas também ser muito bem atendido e perceber que quem está do outro lado do balcão percebe que você precisa de um atendimento responsável, com qualidade. Esse lugar se chama IPAC. A gente vai entender mais sobre esse cartão de benefícios, quando que ele chega, quando que vai ser o lançamento, o que acontece a partir do momento que você adquire e como que você já pode se beneficiar com ele. A gente já pode fazer a aquisição desse cartão ou você está num desenvolvimento que você vai fazer um lançamento? Nós estamos na parte final, né? Eu assinei com as empresas das ferramentas de software do cartão, com as suas parcerias, né? E agora estamos customizando, arrumando ele para receber os médicos da região do ABCDMR, né? Os especialistas, as clínicas de oftalmologia, clínica de otorrino, tudo que eu vou colocar. Já negociei com alguns hospitais, então vou ter um período aí de 1 mês, né? E praticamente para a gente adiantar o corpo clínico referenciado que a gente vai colocar, né? Nós fizemos uma parceria com desconto e um cupom com a Ciarp. Com o cartão de desconto, o desconto vai ser maior, né? Então a gente acha que vai ter um apelo bem grande. Acho que as pessoas vão gostar porque vão entender que médico que elas podem procurar, que topou um desconto, topou um parcelamento, né? Olha só, já estou criando aqui um bordão para o IPAC. O IPAC não é só um centro de diagnósticos. O IPAC é um centro de diagnósticos da nossa região, porque você fez uma leitura muito completa do público, do que os pacientes daqui precisam, de como que você pode usar toda a tua experiência na direção desse centro de diagnósticos. E agora, com o lançamento desse cartão de benefícios, já tem nome? Cartão IPAC Saúde. Cartão IPAC Saúde. Você está fazendo uma leitura de diagnóstico do que a população precisa. Isso, exatamente.
Doutor René, você está adiante mesmo no tempo. Aquele negócio de que você... E a inteligência artificial? Eu uso faz muitos anos, né? Eu usava na minha empresa de software de laboratório, eu usava para assinar exames normais, né? Para separar, mas as planilhas, pacientes por idade, tudo, né? Peraí, você está aqui mesmo ou o que está aqui é inteligência artificial? Dá uma prova de vida, doutor René. Mas eu acho demais. Eu sei mexer pouco, mas eu acredito muito. Né? Eu acredito muito, eu acho que você, por exemplo, você vai lá, faz uma consulta com o cardiologista, faz um check-up e só ano que vem, mas às vezes dentro dos exames ele avisa você, daqui 6 meses ela pode te avisar, sabe, aquele exame lá você tem que repetir. Ele já te dá uma prévia. Ele te ajuda no controle. Isso já tem, né? Mas vai ficar mais desenvolvido ainda. Isso ajuda muito a medicina. Ajuda, porque eu até falo que as crianças vão nascer e vão fazer o teste de triagem neonatal genético, né? Molecular. Então você tem ali, você consegue lá no nosso teste da Olin, análise genômica, 620 doenças tratáveis. Então você consegue pensar ali e às vezes uma aparece mais tardia. Você tem do teste do pezinho ampliado. Não vai ter criança que não vai fazer. Entendeu? Então você vai ali fazer... É um benefício muito grande, né? Muito grande, muito grande. Então se você fizer todos os testes possíveis, preventivos, e tiver uma vida bem orientada, aí você não fica doente, né? Aí você não fica doente. Agora, se você comer mal, fumar, não praticar exercício e tudo mais, aí você acaba ficando doente e fica caro. Aí o ano que vem a parcela do convênio está mais cara. Né? Então, esse que é o problema, porque você vai ter que controlar, né? Essa consciência aí das pessoas, vão ter que controlar o estilo de vida. Estilo de vida, mais importante de tudo. E é para isso que um centro de diagnósticos está aqui, localizado em Ribeirão Pires, com tantas novidades, com a direção do Dr. René, com toda essa experiência de vida, né? Então a gente está muito bem assistido. Para você que passa na frente do IPAC, tenho certeza que agora você vai olhar de uma maneira diferente e vai também querer saber sobre todos os serviços. Para isso, a partir já dessa apresentação, dessa exibição desse programa, você vai perceber que vão entrar campanhas. Clica lá para saber mais, pode se aprofundar, fica já com a ideia de, vamos dizer assim, de uma precaução para a hora que você precisar fazer seu exame, fazer seu diagnóstico, você já saber tudo como funciona. No IPAC é muito simples. Pode ir lá visitar, inclusive, tomar um cafezinho lá na recepção, não funciona assim? Pode, tem café em todos os andares. Vá visitar, café, vá tomar sua bolachinha. fresca. E doutor, a gente vai ter um papo constante aqui, nós vamos trazer assuntos, temas para a gente poder discutir com a população, para que elas possam saber mais sobre não só os serviços, mas como os temas principais. A gente até já tinha pré-combinado que a gente tinha uma coisa, trazer o doutor aqui falar da saúde da mulher, podemos trazer os cardiologistas, né? Tudo tem muito assunto para ser discutido. Eu acho que os check-ups são importantes de fazer, um check-up anual, um clínico, cardiológico, o check-up feminino, né? O Papa Nicolau, os testes. Depois de uma certa idade, 40, 45 anos, às vezes é meio confuso, a mamografia, né? Mas nós estamos aí para poder oferecer isso para a população. Tá bom. Doutor René, eu vou agradecer a sua presença hoje, de ter trazido, apresentando o IPAC. Esse é só o primeiro dos nossos papos, né? Você já tem convidados aí para a próxima. Aliás, hoje, né, a gente teria uma convidada que vai vir para a próxima, né? Isso. A Flávia é uma das coordenadoras da recepção, ela está há muitos anos, ela conhece praticamente a nível de amizade com os clientes, pacientes e médicos. Ela tem bastante contato e ela, além de fazer uma coordenação de atendimento, agendamento, ela faz uma parte comercial também de visitação nas empresas. Deixa uma mensagem, pode olhar para aquela câmera lá, deixa uma mensagem para o público de Ribeirão Pires,
a sua chegada, para a gente poder falar direto com eles. Eu sempre falava para os meus pacientes que faziam os exames comigo, de meningite e tudo mais, eu falava assim, espero que eu nunca mais te veja, mas se precisar pode me chamar. Espero que se você não precise fazer exames, mas se precisar, vai lá no IPAC que a gente vai te atender com carinho. É muito simples, basta você clicar no Saiba Mais, que você vai ser atendido com toda a qualidade possível. E olha, tá aqui o dono, o proprietário, o diretor, o coordenador, o idealizador, né? O cara que está na frente de tudo, dizendo de peito aberto para a cidade, o IPAC está aí, tá para te atender. Esse foi mais o primeiro de uma série de, vamos dizer assim, programas em que a gente vai falar muito sobre saúde. Tô te esperando já daqui a pouco. Já vai preparando a sua história, hein, doutor? Tá Muito obrigado. Tá bom. É isso aí.